Olá, senhoras e senhores, está começando mais um Bom Dia Mercado, entre aspas, boa noite mercado. Estou gravando esse vídeo para me preparar junto com vocês para o sabadão de trabalho. Vou explicar para vocês como é que é o meu sábado de trabalho geralmente, como é que eu começo, onde é que eu vou parar e quando que termina de fato o meu dia. Eu vou tentar compartilhar essa experiência aqui com vocês e vou preparando também meu dia aqui junto com vocês, coletando algumas informações nos comentários, que é sempre muito importante. Beleza? Esse é um canal sobre trade esportivo, esse aqui é o Bom Dia Mercado, um programa com o apoio da Betfair oficialmente. Se você não tem conta na Betfair, não sabe o que é a Betfair ou não sabe o que é trade esportivo, tem um link do curso aqui embaixo para você aprender de forma gratuita. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que ajuda bastante. Deixa o like ou dislike, tanto agora quanto no final do vídeo, só não esquece que ajuda bastante mesmo. E vamos lá tentar nos preparar juntos para esse dia de sábado. Antes de começar, vou tentar passar rapidamente no que eu fiz no dia de ontem, ou no caso de hoje, sexta-feira, mas eu fiz um resumo lá no meu Telegram, vou deixar o link no Telegram aqui embaixo, tem um áudio lá de 3 minutos explicando mais ou menos como é que eu fiz. Se você quiser acompanhar o meu Telegram, o link está aqui, e a plataforma do Leitura também, caso você queira trabalhar comigo nos finais de semana principalmente, beleza? Tá aqui então, eu vou na ordem normal, tá? Eu não consegui acompanhar os jogos da Bundesliga 2, infelizmente, não cheguei a tempo para fazer Nuremberg contra o Karlsruhe, muito menos o Regensburg contra o Braunschweig. Parece que o Braunschweig teve o jogador expulso aos 40, o que deve ter dificuldade bastante aquela questão do Regensburg entregar o resultado, né? Mas como eu te falei, nem todo dia tem pão quente. Eu cheguei todo pimpão para fazer esse jogo aqui, ó. Abri a stream, preparei o jogo e o Stuttgart fez o gol com 15 segundos basicamente de jogo, o que é frustrante, dá uma sensação de merda, porque às vezes você adianta algum compromisso que você estava tendo para fazer alguma coisa, chega aqui o time já marcou, não deu leitura para fazer nada. Depois desse primeiro gol, o Stuttgart foi para cima igual um louco. Muita gente no Discord falando, talvez seja goleado, talvez seja -1. Depois o Stuttgart simplesmente faleceu. Não jogou mais nada. O Colônia arrumou um gol de penal e foi um jogo horroroso. Não me arrisquei no mercado de gols no segundo tempo, achei muito fraco. Não trabalhei em match odds, além de eu comprar algumas bolas paradas do Colônia. Enfim, foi isso. Depois eu vim trabalhar o Sassuolo e Torino. Foi um jogo onde tinha muita neblina nesse jogo, muito difícil de enxergar alguma coisa. Passei praticamente o primeiro tempo inteiro sem fazer nada. E no segundo tempo eu vinha trabalhar o over à frente, consegui pegar o empate do Sassuolo e o 2-1 do Torino. Acabou saindo 3-1 do Torino, que eu não peguei. Aí com um pouco do lucro do over à frente eu busquei o limite e peguei o 3-2 do Sassuolo. E aí sim eu fui trabalhar o match odds. Quando estava 3-1 eu entrei no a 1,06 do Torino. Também tinha uma moeda em back ao Sassuolo. Se ele tivesse virado a 48 mais ou menos ia me pagar muito bem. Mas esse lei ao Torino a 0,6 eu fui fechar ele a partir de 8,5. Foi muito alto. Então me pagou muito bem, né? Num dia onde eu comecei meio uma sensação frustrante ali no jogo do Stuttgart, que acabei com um belo lucro aqui no jogo do Sassuolo. Mais uma vez o Sassuolo envolvido num jogo com lucro alto, né? Um jogo de recuperação de resultado elástico, e geralmente o Sassuolo costuma virar esses jogos, tá? Eu comentei hoje cedo com vocês que nem todo dia o Sassuolo vai fazer isso, mas ele continua fazendo, é impressionante. E para dizer que eu não fiz nada do jogo do Leeds, eu cheguei a entrar no over 4,5 no começo do jogo para longa exposição, mas achei que estava faltando alguma coisa a mais e acabei fechando a posição. Achei que estava muito elástico para buscar 5 gols, acabou que saiu o 3-0 do Leeds e eu não peguei nada nesse jogo, tá? Então meu dia hoje se resumiu a trabalhar Sassuolo e Torino. Então agora eu vou preparar junto com vocês o meu dia de sábado. Vou tentar comentar com vocês o que eu vou fazer nesse dia de sábado, como é que eu costumo começar, tá? Vou vir aqui para baixo, ó. Eu costumo começar aqui embaixo na Bundesliga 2 às 8 da manhã. Geralmente eu estou por aqui às 8 da manhã no sábado. Domingo geralmente começa às 7h30, mas sábado eu costumo começar às 8 na Bundesliga 2. Bundesliga 2 é um campeonato majoritariamente que eu trabalho mercado de gols e eu trabalho o match odds com um viés mais para o lado da loucura do que para o lado da leitura, tá? O que eu quero dizer com isso? É um mercado, é um tipo de campeonato que eu trabalho muito mais buscando recuperação de resultado, buscando virada, buscando alguma coisa mais maluca do que propriamente leitura normal, convencional, back favorito, ler para equipe em campo, porque
São times muito parelhos, que têm algumas características específicas, tem muito contra-ataque, tem muito erro de defesa, tem muito mau posicionamento das defesas, e eu não vou ficar confortável numa posição de longa exposição com uma stake alta, então geralmente eu reduzo a minha mão e trabalho de uma maneira mais ousada, tá? E tem me dado muito resultado nesses últimos anos. Vai o quê? Vai para 5 anos que eu tenho trabalhado a Bundes 2, por aí, tá? Então, Darmstadt e São Paulo, um jogo onde o São Paulo não pode ser mais cobrado por não fazer gol, porque agora ele tem feito bastante gol, se eu não me engano são 8 gols nos últimos 4 jogos. E o Darmstadt que é um time de contra-ataque e de bola aérea. Então, logicamente, jogo para gols. Aqui o Hamburgo vai jogar contra o Wolfsburg. O Wolfsburg veio da terceira liga todo pimpão, todo serelepe, mas não tem feito uma boa Bundesliga 2. Tem marcado poucos gols, tem sofrido muitos gols. E vai jogar contra o Hamburgo, que parece que esse ano vai. Né? Um Hamburgo com 4 jogos, 4 vitórias, se eu não me engano. Vai começar por volta ali na Betfair em torno de 1,40, 1,45. É uma odd baixa para a Bundesliga 2, mas justifica-se pelo momento do Hamburgo e, logicamente, pela má fase do Wolfsburg. Só que toma cuidado, tá? Uma chegada de perigo do Wolfsburg e um gol aqui, de forma aleatória, é bem comum de se acontecer na Bundes 2. E um Hannover contra o Fortuna, que aí já é um confronto que tem mais cara de Bundes 1, né? O Fortuna acabou de descer e o Hannover já esteve por lá várias vezes. A gente tem um Hannover que é muito ofensivo, gosta muito de contra-atacar, mas é um time que se posiciona muito mal defensivamente e que marca muito mal as bolas aéreas. Então, novamente, eu venho para trabalhar gols e bolas aéreas aqui, se possível, tá bom? Depois das 8, geralmente eu venho para o primeiro jogo do italiano às 10 horas, que é da Atalanta contra a Sampdoria. A gente tem uma Atalanta com uma cotação aqui de 1,40 contra a Samp. É justa a odd pelo momento da Atalanta, pelo time que a Atalanta tem, mas não se deixa enganar pela Samp. Tá? A Samp é um time de pavio muito curto, é um time que toma goleada, mas do nada tenta buscar o resultado, é um time que está vencendo por um placar elástico e se deixa empatar, às vezes se deixa virar, então eu vejo esse jogo muito mais inclinado para gols do que propriamente para um back Atalanta. Pode pintar, logicamente, né? Eu não descarto essa possibilidade. Mas conhecendo a Atalanta do jeito que eu conheço, pode acontecer da Atalanta começar os primeiros 10, 15 minutos dormindo e a gente ter uma Sampdoria vindo para cima, tá? Só que eu não me arrisco trabalhando ler a Atalanta porque eu sei que a Atalanta tem a capacidade de tirar gols assim do nada, às vezes pinta um pivô bem feito do Zapata, um chute bom de fora da área do Papu Gomes e aí já era. Aí quando marca um vem um caminhão. Então leia Atalanta eu não vou trabalhar, eu só vou tentar achar o momento certo para estar no back. Depois, à medida que o jogo da Atalanta está rolando, já vivemos aqui para a Bundesliga 1, já temos uma quantidade significativa de jogos da Bundes 1. União Berlim contra o Freiburg, me cheira muito a jogo para bolas paradas aqui também, é uma das marcas registradas do União. O mais contra o Mönchengladbach, o mais vem fazendo uma péssima temporada nesse início, juntamente com o Colônia, com o Schalke. Vai jogar contra um Gladbach, que acho que foi um dos únicos times dessa Bundesliga 1 que me deu um padrão de back claro com uma odd alta. O jogo que eu fiz do Gladbach, acho que foi contra o próprio Colônia, eu consegui pegar um back cheio, pegar o primeiro gol, manter a posição, porque o Gladbach continuou muito bem, e pegar o segundo, então me pagou muito bem. Vou ficar de olho nisso. O Gladbach vem de um empate contra a Inter na Champions League e pode aproveitar a boa fase do Mainz aqui para aplicar os seus contra-ataques. Só fica de olho porque o Gladbach defende mal pra caramba as bolas aéreas, né? Vai ver o jogo da Inter para você ver como é que foram os gols da Inter. Toma cuidado. Bayern de Munique contra o Frankfurt. O Bayern começando a 1,16 em casa. Vai estar 1,20 na Betfair no máximo. É uma pena essa odd tão baixa, né? Mas a gente sabe hoje que o Bayern ele tem muito mais time do que o Frankfurt. O Frankfurt já deu muito caldo, mas costuma ser um confronto onde o Bayern sai vencedor, mas o Frankfurt ele consegue fazer alguns gols. Então é muito mais um jogo, na minha opinião, para gols, para goleada e tudo mais, do que propriamente para um jogo encardido. Costuma ser um jogo bem aberto. O Frankfurt não costuma ir só para se defender, não. O problema aqui é que se a gente tem um time hiper favorito, a gente tem um mercado de gols muito amassado, então toma cuidado aí na hora de se expor para ver se vai ter valor ou não. Leipzig contra o Hertha Berlim, o Leipzig vai começar por volta de 1,50 na Betfair, o Hertha é um bom time, tem uma boa bola aérea, mas hoje não dá para descartar o favoritismo do Leipzig, que melhorou muito com a saída do time Werner, achei que ia piorar, mas melhorou, e com a volta do Forsberg, que era um jogador que estava fora, não sei se era problema físico, problema emocional, se era contrato,
mas ele tinha ficado um bom tempo fora e tem jogado muito bem na sua volta. É um jogo para ficar de olho cuidando aqui de um possível back ao Leipzig. Tá? Tem gente que trabalha um back na possível goleada, também pode ser uma boa. E aí nós temos esse clássico aqui, que talvez seja um dos maiores derbys da Alemanha, Borussia Dortmund e Schalke. Eu gosto muito de ver esse jogo quando tem torcida, né? Porque, cara, é uma loucura. Só que infelizmente hoje, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Infelizmente hoje a gente tem, se a gente tirar a torcida, tirar a história, tirar tudo e deixar só os elencos, e nessa questão de pandemia a gente tem isso prevalecendo, né, os elencos e não a torcida, a gente tem um time do Dortmund muito maior nadando de braçada sobre o Schalke aqui, então com certeza, na minha opinião, esse é um jogo que se justifica a ódio do Dortmund. O Schalke, ele é um time que começou muito mal a Bundesliga 1. Ele já tomou 16 gols em 4 jogos, tudo bem que foram 8 só para o Bayern. Só marcou 2, só tem 1 ponto. Então, assim, o Schalke, o Colônia, o Mainz, eles vão brigar bastante para não cair essa temporada, né? Para não tentar disputar a relegation ali, que vai ser complicado. Então, infelizmente, com essa ódio do Dortmund, eu prefiro ficar de fora, tá? Por mais que seja um clássico muito grande. Depois, a 1h, também temos aqui na Itália Genoa e Inter. A Inter vem de um empate com o Gladbach em casa na Champions League. Não foi um resultado bom para a Inter. Inclusive, eu estava na virada da Inter lá por volta de 110, ia me pagar muito bem. É uma cotação justa aqui de 1,40 para a Inter. A gente tem um Genoa aqui, parece que vai seguir do mesmo jeito da temporada passada, com bastante dificuldade para se manter na primeira divisão. E a gente tem uma Inter que tem muito poderio ofensivo no contra-ataque. Se a Inter sair na frente... Esse jogo eu me lembro que eu fiz no final do campeonato passado, num jogo onde a Inter não precisava vencer, já estava com a classificação garantida para a Champions, já estava ganhando de 1-0. O Genoa começou a ir para cima, a Inter começou a enfiar gol no contra-ataque. Então, cara, esse jogo é aquele jogo que se a Inter sair na frente, o Genoa vai dar espaço para a Inter poder golear esse jogo. Eu vou ficar de olho, tá? Depois temos Lazio e Bolonha aqui na Itália também, um jogo bom. Bom porque eu gosto desse time do Bolonha, acho um time muito ofensivo, com um bom contra-ataque, com uma boa bola aérea. Não é um time que vacila, não é um time que costuma só se defender. Então pode ser interessante aqui ficar de olho nessa Lazio contra o Bolonha. A Lazio não vem bem no início da competição, só uma vitória, né? Mas é uma Lazio que vem de uma vitória consistente contra o time do Dortmund na Champions League, então vale a pena ficar de olho nesse time da Lazio. Depois de fazer Alemão 1, Alemão 2, Série A, também temos aqui o Sporting, que está tentando se recuperar de uma crise contra o Santa Clara, que é um bom time. Temos o Porto contra o Gil Vicente, o Porto que vem de uma derrota para o City na Champions. A gente tem a Premier League. Confessando para vocês, historicamente eu não sou um bom trader de Premier League, até porque eu não me dedico tanto, não é um campeonato que eu sou assim tão fã para trabalhar. Eu gosto de assistir os jogos, mas não sou aquele cara que fica animado demais para trabalhar a Premier League, né? Mas nesse sábado nós temos o Manchester City fora de casa contra o West Ham, com uma odd padrão ali de 1,40, dá para tentar trabalhar também um back fora de casa. Um clássico aqui do Solskjaer contra o Lampa, um United que não vem bem ainda na Premier League, mas que vem de uma vitória também muito boa contra o PSG, naquele grupo complicado que eles estão, né? E vem com moral. O último jogo o United venceu, se não me engano, fez vários gols no final do jogo. O Chelsea vem se modificando. É um jogo que eu estou com curiosidade para assistir, mas é bem provável que eu tome muito cuidado aqui para trabalhar, que pode ser pegadinha, né? A gente pode ter aquela coisa de ficar trocando de superioridade o tempo todo. Isso é complicado. E temos o Liverpool jogando em casa contra o Sheffield, que não vem fazendo uma Premier League boa. O Sheffield, que na temporada passada tinha uma excelente defesa, conseguia vencer os seus jogos, né, algumas vezes em casa. Esse início de temporada 2020-2021 não tem sido bom. O time só conseguiu um empate e tem 4 derrotas e só fez 2 gols. Então, para mim, é um time também que disputa ali para não cair. Tá? Depois da Europa, vem para o Brasileirão. Aqui eu já vou colocar o Geekstoy na tela. Vamos falar um pouco desse jogo do Bragantino contra o Goiás, que começa às 17 horas. Se eu não me engano, o Bragantino a 1,56 contra o Goiás. É bem a mesma odd do Botafogo contra o Goiás. E o Botafogo teve muita dificuldade de furar a defesa do Goiás. Tá? Então, para esse jogo aqui, para trabalhar no back Bragantino, eu não venho animado não. Eu provavelmente vou pular esse jogo. O que me chamaria a atenção para esse jogo seria o Goiás sair
atrás no placar, porque pela necessidade do Goiás, o Goiás é lanterna, o Bragantino é vice-lanterna, né? Mas tem 5 pontos de diferença. O Goiás provavelmente é um dos piores elencos da competição, sem dúvida, né? Está numa fase horrorosa. Mas se o Goiás sair atrás do placar pela necessidade, o Goiás vai ter que ir para cima. São 7 pontos de diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então o Goiás indo para cima, se o Bragantino sair na frente, o Goiás vai dar espaço para um possível contra-ataque. A gente pode ter um jogo para gols. Se, né? O jogo contra o Botafogo, o Goiás conseguiu segurar o jogo inteiro. Depois nós temos Ceará e Coritiba, confronto direto aqui também pela zona de rebaixamento, né? O Coritiba dentro, o Ceará fora. 1,90 odds do Ceará, acho que é ok, né? Acho que o Ceará tem feito uma campanha logicamente melhor do que a do Coritiba, mas não são times assim muito diferentes. O Ceará não é muito superior ao Coritiba. Então tomaria cuidado aqui para trabalhar esse jogo, é um dos jogos que eu menos teria vontade de fazer, tá? E aí no fim do dia, lá pelas 22 horas, deixa eu abrir aqui no Geekstoy, o jogo do Galo contra o Sport. Tá? Aqui tem uma peculiaridade, né? Porque o Sport ele vinha numa sequência muito boa, venceu 3 jogos seguidos com a chegada do Jair Ventura e depois, pum, são 4 derrotas seguidas. A situação tá feia. Só que assim, vamos ser sinceros, a situação do Sport, vou colocar aqui na tela para vocês a tabela, a situação do Sport não é nada de outro mundo. Olha aqui. O Sport está em 12º, são 4 pontos a zona de rebaixamento. Não é também, vai meu Deus, está desesperado. Não tá. Aquelas 3 vitórias seguidas deram um belo de um caldo aqui para o Sport. Então o que eu vejo? Eu vejo um Sport indo mais contido para jogar contra o Galo. Sabendo que o Galo é muito bom no contra-ataque, o Sport não deve ceder tanto espaço, deve tentar tirar esses espaços, deve aproveitar alguma coisa ali de bola aérea, mas no geral deve tentar se defender. Então o Galo provavelmente vai ter posse, vai ter pressão, vai ter recuperação de segunda bola, vai colocar o Sport provavelmente em lei, ou seja, um possível back ao Galo. Só que o que faria esse jogo mudar para gols? Seria o Galo achando um gol cedo. Né? O Galo não tem característica de marcar gol e parar, ele vai para cima. E se eu tenho um Sport que já está perdendo por 1, aí provavelmente o Sport vai se lançar e vai abrir para poder tomar mais gols, possivelmente, ou marcar. Então, inicialmente eu tenho uma ideia de trabalhar no back Galo, mesmo com essa odd baixa. Hoje é um dos times que dá para gente esse possível padrão, né? Porque tem muita ofensividade, tem muita agressividade na marcação, muita intensidade. E se o Galo abrir o placar cedo, a gente tem um possível mercado de gols à disposição. Beleza? Esse é o meu sábado. Né? Geralmente eu começo cedo mesmo, lá pelas 8 e vou até as 22. E aí domingo eu dou uma segurada. É complicado. Falando assim, dando um pouco mais de exemplo para vocês, é complicado. A família cobra. É complicado você estar sábado o dia inteiro trabalhando. Eu não digo para vocês que isso aqui é regra. Isso quer dizer que todo trader esportivo tem que trabalhar sábado o dia inteiro? Não, isso aí é de cada um. Eu gosto de trabalhar, é questão de gosto, tá? Gosto de estar aqui no sábado de manhã, gosto de estar aqui no domingo de manhã, mas é de cada um, tá bom? Não é regra. Eu gosto. Eu aprendi a lidar com essa questão. Eu tenho muito mais tempo disponível de segunda a sexta do que no final de semana. É o meu trabalho, né? Tem gente que não gosta de chamar de trabalho. Eu chamo de trabalho, gosto, amo o que eu faço e faço por prazer e ganho dinheiro com isso, então é meu trabalho. Não tem outra coisa para chamar. Não é mais uma renda extra, não é mais sei lá, uma diversão. Hoje para mim é o meu trabalho, então se calhou do meu trabalho exigir que eu fique no sábado o dia inteiro aqui, claro, sem problema nenhum. Eu tento descansar e organizar minha vida durante a semana. Beleza, rapaziada? O link do meu curso gratuito vai estar embaixo do iniciante ao avançado. Link do leitura também no segundo link para você trabalhar comigo no Discord e melhorar sua leitura de jogo. Link do Telegram para você me acompanhar. Não é um canal de tips. O link do meu Telegram é um canal onde eu compartilho com vocês o meu dia a dia. Eu tento ajudar vocês da melhor maneira possível e tento passar alguma leitura que eu vejo de valor, mas não é um canal de tips. Beleza? Então é isso. Um excelente sábado para todos. Juízo, gestão, vamos estar vivo no próximo sábado, no próximo final de semana. Isso que é importante, é se manter trabalhando, se manter com o emocional em dia para estar vivo para o próximo e assim ir caminhando lentamente. Valeu? Um grande abraço a todos e a gente se vê.